Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes eu pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para dar uma força pro canal, continuar crescendo no YouTube, eu agradeço a moral, beleza? Olha, o Vasco acabou de embarcar para São Paulo para o jogo de amanhã contra o Corinthians. É um jogo importante, né? É o jogo da ida e tem corintiano dizendo que o Corinthians vai ser campeão já nesse jogo. Vai já vencer o Vasco e botar uma margem para ser campeão da Copa do Brasil. Assim que é um adversário, carne de pescoço pro Vasco por causa do histórico, mas desse histórico do Vasco, de anos que o Vasco não ganhava, porque acho que ganhou o ano passado, ou que não ganha do Corinthians lá em São Paulo, tem muito erro de arbitragem. Muito erro de arbitragem, muita malandragem no meio, tá? Como eu falei, gol de mão do Jô foi um escárnio que trouxe o VAR para o Brasil, tem erros na Libertadores, erros na Copa do Brasil, erros no Campeonato Brasileiro. Então, de olho na arbitragem. O Corinthians é um time que costuma ser, é o Flamengo de São Paulo, costuma ser ajudado pela arbitragem, e a gente sabe da dificuldade financeira que o Corinthians está atravessando, com denúncias muito sérias, e intervenção, o presidente que caiu, roubo de uniforme. Cara, a casa caindo feio pro Corinthians, né? Tem um contrato com o Depay que diz que é um absurdo, valores, transferban. O Corinthians tá aqui, ó, com a corda no pescoço, e essa Copa do Brasil pode ser uma salvação para o Corinthians, e a gente sabe como é que a coisa funciona no Brasil, né? Politicamente falando, a gente sabe como é que a coisa funciona no Brasil. Então, de olho para que a gente consiga, lá em São Paulo, trazer um resultado que mantenha o Vasco vivo na competição. Um empate, se o Vasco vencer é o céu, né? Mas um empate, ou até uma derrota com um gol de diferença, dá pra gente reverter jogando no Rio de Janeiro. Eu tô gostando de ver a mídia, influenciadores, torcedores do Corinthians já dando o Corinthians como campeão. A mesma coisa fizeram com o Corinthians contra o Cruzeiro, e eles não aprenderam, né? E com o Fluminense contra o Vasco. Mas é isso, vamos com o pé no chão, na humildade, para a gente poder chegar e tentar conseguir sair da fila, né? Eu tava vendo aí o Tietê. O Tietê foi jogar no Palmeiras, o Palmeiras não ganhava um título brasileiro há 22 anos. E foi campeão brasileiro em 2016. Depois ele foi jogar no Botafogo, no Santos. No Santos? Não, no Atlético Mineiro. 50 anos que o Atlético Mineiro não ganhava um título nacional, ganhou o Campeonato Brasileiro. E aí foi pro Botafogo, 2024, 28 anos que o Botafogo não ganhava um título nacional, ganhou o Campeonato Brasileiro com o Tietê. E nenhum desses times o Tietê era titular, tá? Titular absoluto em nenhum. Só que é o cara que chega e aonde vai a estrela brilha. Tomara que mais uma vez isso aconteça para o bem, para quem acredita em amuleto da sorte, em superstição. É claro que com muito trabalho, com o pé no chão e dedicação para poder chegar lá. Imagens aí do aeroporto, né, lá do pessoal da BTB Esporte, mandar um abraço pro Mumuzinho da Colina, o Adílio, um irmão, né, e que estava lá cobrindo junto com a BTB Esporte, o Vasco indo para São Paulo, uma galera no aeroporto ali para poder dar uma energia ali, um abraço no elenco do Vasco, né, para que os jogadores se sintam representados. Então, tá aí, o Vasco já tá voando para São Paulo para jogar amanhã contra o Corinthians. Me preocupa uma coisa em relação ao elenco do Vasco, tá? Eu falei desse meio de campo do Vasco, o Nuno Moreira, uma temporada muito desgastante para ele, tá? É bem diferente jogar aqui do que jogar em Portugal. Então, calor, muita viagem. São cidades que na Europa seriam um continente, então realmente o português sentiu muito o desgaste. E o Coutinho andou em campo contra o Fluminense no segundo tempo, ele andou em campo, foi mantido perigosamente para bater o pênalti. Foi a única coisa que justifica o Coutinho em campo, ou porque quando você olha para o banco, quem está lá não inspira confiança ao treinador. Então, assim, minha preocupação é essa, meio de campo do Vasco, não sobrecarregar o Thiago Mendes e o Barros. E a zaga, você tá jogando com lateral improvisado.
E aí você repetir Coutinho e Nuno, eu acho que é um risco. Eu acho que devia colocar um jogador de mais marcação nesse meio de campo pra gente segurar o ímpeto do Corinthians no primeiro tempo, segurar um 0-0 ali e ir soltando o time, ou joga com o Coutinho no primeiro tempo, entra com o Nuno, ou joga com o Nuno e o Coutinho depois, mas eu não colocaria os dois junto de novo. Acho difícil o Fernando Diniz mudar, porque aí vão dizer que ele tá recuando o time, retrancando, e que deu errado. Se der errado, deu errado porque ele mexeu no time que tava dando certo. Se vai mandar para campo o time que ele escalou nas semifinais contra o Fluminense, que ele tem a sabedoria de ver que se não deu encaixe, se o meio de campo não tá marcando, mudar logo, não ficar esperando, porque se ele ficar esperando, pode ser tarde, tá? Pode ser muito tarde, então ficar ligado nessa situação envolvendo o Coutinho e o Nuno, que são jogadores que não aguentam uma sequência tão pesada. A gente jogou uma decisão no domingo. Foi domingo, é? E agora, domingo à noite. E agora, quarta-feira, né? 2, 3 dias depois, até a viagem e mais um jogo desgastante, que é o jogo da final. Eu ficaria ligado nesse desgaste aí, até para poupar em um tempo ali, para poder usar também no jogo da volta no Maracanã, que já é também no domingo, né? É um jogo atrás do outro. E o Corinthians vai vir com força total. Garro, Depay, Yuri Alberto, os caras que estão jogando muita bola, né? E que foram subestimados e foram lá e passaram. Teve lá a mãozinha, o gol de mão do Depay, mas de uma maneira geral, se você analisar os dois jogos, o Corinthians jogou mais que o Cruzeiro, tá? Isso aqui é uma constatação, igual o Vasco. O Vasco jogou mais que o Fluminense e passou. Independente de erros de arbitragem, o Corinthians jogou mais bola do que o Cruzeiro, para mim, nos dois jogos. Teve um momento do Cruzeiro no primeiro tempo, mas o Corinthians depois fez o gol, tomou conta do jogo também. Quem apita o jogo é o Rafael Klein. Não é o Klein, é o Klein, que é do Rio Grande do Sul. Ele apita o primeiro jogo e o Corinthians tem 8 pendurados, tá? 8 pendurados. Hugo Souza, que é o goleiro. O Mateuzinho, lateral direito, que vai ter o Andrés Gomes, colombiano, nas costas dele. Se tomar um cartão, tá fora da final, no Rio de Janeiro. Por isso que eles vão tentar matar esse jogo lá. O Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, se tomar amarelo, tá fora. O André Ramalho, que é zagueiro também. 2 volantes, o Maicon e o Breno Bidon, acho que é isso, né? Os 2 volantes, se tomarem cartão, também estão fora do jogo na volta. E para finalizar, o meia, Rodrigo Garro e o Fabrício Anglieri, acho que é isso, que é um lateral. Esse eu não sei se é titular não, mas são jogadores importantes que o Corinthians tem pendurados para essa partida, que se tomarem cartão vão estar suspensos da final da Copa do Brasil. O Rafael Klein, que é o árbitro da partida, tem uma média de 4,6 cartões por jogo, quase 5 cartões por jogo, né? Então, de olho aí na arbitragem, porque você vai ter, como eu falei, o Andrés Gomes nas costas do Mateuzinho, e esse Mateuzinho pode tomar um cartão e ficar fora do jogo da volta. No Vasco, 2 jogadores só suspensos. Um é o Piton, que está lesionado, e o outro é o Verratti. O Verratti está suspenso, mas tá suspenso não, tá pendurado, só que o Verratti é reserva, entra no segundo tempo. Se tomar cartão, também está fora do último jogo. A provável escalação, como eu falei, deve ser o Léo Jardim, PH, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma, Thiago Mendes, Barro, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes, Ryan, repetindo a escalação da semifinal contra o Fluminense. Uma informação que saiu hoje do jornalista Bruno Andrade. O Coutinho só vai conversar sobre renovação de contrato com o Vasco após o término da temporada. Ele tem um contrato até no meio do ano de 2026, e segundo esses jornalistas, abre aspas, o Coutinho falou que continua no Vasco, ou encerra a carreira, fecha aspas, aí, para o que trouxe aí o Bruno Andrade. Então, ou o Coutinho vai permanecer no Vasco a temporada inteira do ano que vem, ou ele vai pendurar as chuteiras e aposentar. Olha, saiu a tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer os primeiros jogos do Vasco, os primeiros 5 jogos do Vasco. O Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro e termina no dia 2 de dezembro. O primeiro desafio do Vasco é em São Paulo contra o Poçante Mirassol, tá? Mirassol e Vasco, depois o Vasco pega Chapecoense em casa, pega o Bahia em casa, aí sai para pegar o Santos e depois o Palmeiras em casa. São os 5 primeiros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. A Chapecoense que lançou uma camisa linda, eu falei isso aqui num vídeo curto, camisa da Chapecoense em homenagem aí, o ano que vem faz lá os 10 anos da tragédia do voo da Chapecoense.
né? Coincidentemente estará na primeira divisão, fez uma camisa linda ali, que é uma homenagem ao Atlético Nacional da Colômbia, que era o time que eles iam jogar a final da Sul-Americana e abriu mão do título para dar para Chapecoense, tá? Então tá aí uma linda homenagem, uma camisa muito linda, com detalhe dourado ali, verde, listrada, bem bacana mesmo, legal ver a Chapecoense de volta na Série A. Tá, então é isso. Para finalizar o vídeo, eu quero falar aqui sobre política. O ano que vem é política no Vasco, um ano político, né? Então a galerinha da oposição, não estou falando a oposição, porque tem oposição e tem oposição. Tem uma turma que eu até trago aqui para a gente conversar, como é o Frias, o Marcelo Boes, o Levenciano, né? Agora, existem oposições no Vasco destrutiva, né? A galera que está esperando só um motivo para poder dizer, ah, tem que sair, é o meu candidato que tem que assumir, o ano que vem vai ser um ano tumultuado no Vasco, que é um ano de eleição. E o desespero dessas pessoas que estão torcendo contra, inclusive canais ligados a grupos de oposição, fazendo movimentos de oposição, né? O desespero é que eles estão torcendo primeiro torcendo para o Vasco cair para a segunda divisão. A esperança dessa galera era o Vasco cair para a segunda divisão, a recuperação judicial não dá certo e o Vasco ser eliminado para o Fluminense. Essa era a esperança. Por incrível que pareça, tá? Os caras torcem para isso, tá? Torcem para isso. O sorriso deles é amarelo quando o Vasco vence. Tem cara que nem grava vídeo quando o Vasco vence. Nem grava vídeo porque o Vasco classificou. Grava vídeo só para falar dos outros. É o desespero de quem torce para político e não torce para o Vasco, infelizmente. Assim, o título da Copa do Brasil vai condicionar o ano do Vasco? Acho que em parte ele condiciona. Por quê? Por causa da carência. O vascaíno vive uma carência de título importante há 14 anos. A última vez que a gente levantou uma taça de título nacional foi em 2011. E é claro que se voltar a ser campeão, isso vai condicionar a temporada do Vasco. Primeiro que ela vai condicionar uma temporada porque ela vai fazer uma projeção diferente para o ano que vem. Reforma de São Januário, a chegada da Nike, a chegada da Crefisa com o name right, né? A disputar uma Libertadores, conseguir contratar jogadores melhores. Então sim, ela vai condicionar de uma maneira positiva um título. E por isso que essas pessoas torcem contra. Agora, perder o título vai condicionar negativamente? Nada que foi feito prestou? Assim, não, mas também a gente tem que entender o seguinte, muitos erros aconteceram e independente de o Vasco ser campeão ou não, a gente tem que debater esses erros para que eles não aconteçam, tá? A questão da recuperação judicial que eu falei aqui, tem os advogados do Erley tentando, né, derrubar a recuperação judicial. Isso é um risco, isso é um perigo, tá? Isso é um perigo. Então tem que resolver o problema da recuperação judicial. A reforma de São Januário tá estourando o novo prazo e ninguém falou mais sobre a empresa que vai comprar o potencial consultivo. Então o Pedrinho tinha que colocar a cara para falar mais sobre isso, né? Assim como uma crítica que eu faço à gestão Pedrinho. Quando ganha, é vídeo na Vasco TV, é vídeo do Fernando Diniz, é vídeo do Pedrinho comemorando. Quando perde, quando pega uma sequência de derrota ou eliminação, não coloca a cara. Então tem que aprender a bater no peito e aparecer nas horas boas e nas horas ruins também. Por isso que eu não faço vídeo aqui, acho que tem canal que faz, mas também cada um com seu cada um, que pega vídeo de Vasco TV, vídeo do Diniz comemorando, ou de falando no vestiário, ou o Pedrinho comemorando, eu não faço, porque quando perde não coloca vídeo. Então só não coloco na hora que perde, por que eu vou ficar colocando na hora que ganha? Então tem que botar a cara, tem que assumir responsabilidade nos dois momentos, tá? Nos dois momentos. O presidente do Fortaleza é um que bota a cara para bater toda hora. O presidente do Atlético Goianiense é assim, vários outros presidentes, como a Leila Pereira. Então tem que aprender isso aí, o Pedrinho tem que aprender, botar a cara nas horas difíceis também, não só nas horas legais. E sobre a formação do elenco, errou pra caramba. Hoje a gente tem várias bombas para resolver problema. O Lloyd ainda é do Vasco, o tal do suíço vai voltar, ainda é do Vasco, né? O Jean David ainda tá no Vasco, tá lá ainda o Maurício Lemos, tá lá o Lucas Oliveira e tantos outros jogadores que oneram o Vasco e que foram contratações mal feitas e que o Vasco vai ter que resolver. Na segunda janela, depois de muita pressão e cobrança, é que acertaram os nomes. E até com a chegada do Admar Lopes, que é um executivo que trabalha e consegue trazer resultados. Então,
eu acho assim, independente de ser campeão ou não, o que tem que ser colocado para debate, e lógico, pensando numa crítica construtiva ou numa crítica pensando em soluções, não só a crítica politiqueira, como a gente vê aí de algumas pessoas que torcem contra o Vasco ou ficam infelizes com o seu sucesso, a gente tem que colocar as críticas pertinentes para que os erros não aconteçam de novo em 2026 e a gente tenha um ano mais tranquilo, tá? Não é salutar, não é para o Vascaíno estar feliz porque não caiu para a segunda divisão, porque brigou mais uma vez contra o rebaixamento até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então isso não é legal para o Vasco, né? Isso não é legal, isso não é o nosso lugar, não é o nosso lugar. A gente tinha que ter tido uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, a gente chegou a ter uma sequência positiva, mas de uma maneira inexplicável o time simplesmente deixou de jogar. Não sei se foi problema psicológico, não sei se foi problema de racha no elenco, mas algum problema aconteceu para o Vasco de simplesmente largar o Campeonato Brasileiro. E que esses erros sirvam para a gente reparar, né, corrigir, para que não sejam cometidos no ano que vem, independente de quem seja o político que vai estar tomando conta do Vasco, porque aqui eu não torço para candidato, aqui eu torço para o Vasco da Gama, para desespero de uma minoria que se diz vascaíno. Comenta, curte, tamo junto, fique com Deus e saudações vascaínas. Vascaíno do Cerrado.